Olá pessoal, eu sou Askeri Canabarro, sou físico da Universidade Federal de Alagoas e trabalho também no Instituto Internacional de Física na UFRN, em Natal, e junto com os colaboradores aqui em destaque, nós físicos e médicos, nós elaboramos um modelo epidemiológico matemático para explicar os possíveis cenários e fazer previsões a respeito da sustentabilidade ou do possível colapso do sistema de saúde no Brasil, certo? Então, o que é que a gente pretendia? Modelar o cenário atual e responder as seguintes perguntas. O que a gente está fazendo do ponto de vista de isolamento social, ele é suficiente? Nós precisamos intensificar ou nós podemos já relaxar as medidas de isolamento, certo? Obviamente que isolar as pessoas tem um custo socioeconômico. As pessoas, o ser humano é gregário, ele gosta de estar em sociedade, você limita as liberdades individuais, além de que você traz danos à economia, certo? Porém, o nosso modelo mostra de uma forma clara que esse número que tanto se fala, dos 70%, é realmente o que a gente precisa atingir para proteger o nosso sistema de saúde. Bom, como você faz um modelo matemático para epidemiológico? Em geral, você tem 4 variáveis. Você tem S, que são as pessoas suscetíveis à doença e as pessoas infectadas. D, as pessoas que eventualmente sucumbem à doença, morrem. E R, que se recuperam e se tornam resistentes. Tá certo? Eles se tornam resistentes. Nós, para deixar o modelo mais realista possível, nós modelamos em 9 faixas etárias. Nós estratificamos a população brasileira em 9 faixas etárias, de 0 até 9 anos, de 10 até 19, até a faixa etária acima de 80. Por quê? Porque os dados epidemiológicos eles têm mostrado padrões diferentes da doença em cada uma dessas faixas etárias. Então nós decidimos modelar com essa estrutura por idade e depois, para ter o número total, basta somar cada uma dessas variáveis nas respectivas faixas etárias. Tá bom? Como é que você modela? Você modela da seguinte forma: esse DDT significa uma derivada, uma taxa de variação no tempo, seria a velocidade, ou seja, se você analisar a população de pessoas suscetíveis, ela só diminui, tá? Desconsiderando taxa de natalidade, de mortes, eventualmente por outras doenças, você tem que esse número de suscetíveis ele diminui à medida que uma pessoa, um S, encontra um I, uma pessoa suscetível encontra uma pessoa infectada, certo? Como é uma contaminação humano-humano, certo? Não existe um vetor, não existe um mosquito transmitindo essa doença, você tem que bloquear. Na ausência de uma vacina que proteja o S, que proteja as pessoas suscetíveis, você precisa realmente interromper esse contato humano-humano. Tá certo? Então, G vai realmente modelar esses controles, essas medidas de controle para o isolamento social, certo? Então, voltando aqui. Então, essa velocidade com que essa grandeza aumenta ou diminui, nesse caso aqui ele vai diminuir, tem esse sinal de menos, à medida que um S encontra o I, ele vai naturalmente aumentar o número de infectados, o infectado pode se recuperar com a taxa alfa ou ele pode morrer com a taxa gama. Então, à medida que ele se recupera e se torna resistente, ele não volta, o R não volta a ser um S, a pessoa adquire imunidade e fica resistente. E aqui nós temos o D, que representa as pessoas que morrem. Veja só.
Isso são as principais variáveis do modelo do tipo CIRD, certo? Mas nós acoplamos uma variável H, que vai significar a demanda, o número de leitos de UTI que a gente precisa em função do tempo, certo? Por que a gente pode modelar isso? Porque a gente sabe a taxa por faixa etária das pessoas infectadas que precisam de cuidados intensivos, que precisam de UTI, tá certo? Então isso daqui foi a nossa principal contribuição, foi acoplar esse termo DH, porque o que a gente quer modelar é quando o sistema vai colapsar. Né? O que fazer para o sistema não colapsar? O que é que a gente precisa fazer para o sistema não colapsar? Isso é o mais importante. Pois bem, o cenário atual, ele é já suficiente ou a gente precisa realmente intensificar a nossa quarentena? É justificável intensificar a quarentena? Então a gente vai dar uma resposta positiva para essa pergunta, certo? Então, primeiro, qual seria a nossa taxa de isolamento no momento? Pois bem, a gente pode ter uma medida aproximada dessa taxa, né, através dessa ferramenta do Google, né, que é o Google Community Mobility. Então a gente fez esse artigo no começo de abril, dia 3, dia 2 de abril, e aqui você pode ter uma noção de como a população parou de se movimentar. Por exemplo, a movimentação em lojas de varejo, ou ambientes que tinham recreação, né? Tinham lazeres, diminuiu 67%, aqui você tem a diminuição em farmácia, parques, trânsito, locais de trabalho, e teve um aumento, consequentemente, no movimento nas áreas residenciais, tá certo? Você pode tomar uma média disso aqui e vai dar em torno de 50%, tá certo? Então, veja, o nosso cenário é de 50% de isolamento aproximadamente. Então, é suficiente, veja só, essa seria a curva do nosso cenário atual. Ela vai ter um pico em torno de 5 milhões de infectados, a maioria assintomático, mas um percentual vai precisar de UTI. Nós estamos preparados, a gente fez muito, a gente fez pouco, se a gente não tivesse feito nada, né? O T0 representa o dia 21 de março, onde a gente tinha aproximadamente 20 mortes. Se a gente não tivesse feito nada, se a gente tivesse desprezado completamente a doença, nós teríamos essa curva em vermelho. Esse azul, exatamente esse azul daqui, para mostrar o quanto a gente já fez. E a gente já fez bastante para proteger o nosso sistema de saúde. Mas é suficiente? Essa é a pergunta. Se a gente relaxasse, por exemplo, se a gente começasse a partir de amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, todo mundo sair, a gente chega nessa curva preta, certo? A gente aumenta consideravelmente, porque aqui a gente sai da ordem de milhares de milhões de infectados para dezenas de milhões de infectados. 5 vezes 10 a 7 são 50 milhões, tá certo? Então vamos se concentrar em responder se a curva azul ela é um cenário já adequado para proteger o nosso sistema de saúde, certo? Você pode tentar observar quando essa curva, lembra que o T0 é dia 21 de março, aqui vai dar aproximadamente 21 de abril, certo? Ou seja, daqui a uma semana. Então, assim, a gente mostra que daqui a uma semana essa semana a gente já estaria cruzando o nosso limite se a gente continuar com esse nível de isolamento, ou seja, se a gente nem melhorasse, ou seja, se a gente nem ampliasse o isolamento, ou seja, a gente não relaxasse no cenário atual, mantendo as condições atuais, a gente já teria o nosso sistema de saúde sob ameaça, certo? Como a gente chegou nesses 5.500 leitos de UTI disponíveis no país? Bom, você pode, eu vou mostrar aqui para vocês, esse link vai estar na descrição, você pode escolher aqui se é o DataSUS, você tem dados até 20 de fevereiro, ou até fevereiro de 2020, e você pode aqui consultar os leitos
que tem no país. Leitos públicos e privados na ordem de 60 mil, mas você precisa, obviamente, desconsiderar leitos neonatal, certo? E você vai terminar com 40 mil leitos. E qual é a taxa de ocupação? Bem, esse relatório de 2013 dizia que a meta do governo naquele momento era ter uma ocupação no máximo de 85%. Vamos supor que de 40 mil você tenha 85% de ocupados, isso vai dar em torno de 6 mil leitos vagos, por isso que a gente teve um cuidado maior em fazer esses cálculos, a gente chegou naquele 5.500 leitos, tá certo? Mas o importante é mencionar, isso não é importante, isso não é suficiente para proteger o nosso sistema de saúde. O que a gente precisa é intensificar a quarentena para achatar essa curva. Por quê? Porque você não tem como proteger as pessoas suscetíveis com nenhum medicamento, com nenhuma vacina. Nenhuma vacina que já foi aplicada, ela serve para dar a resistência às pessoas não infectadas. Então você precisa achatar essa curva. Então, quando a gente publicou, a gente estava falando o seguinte: se a gente começasse uma quarentena intensa no dia 11 de abril, rapidamente essa curva muda de tendência, certo? E protege com uma certa folga o sistema de saúde. Então, 75% foi o número, o percentual mágico que a gente utilizou, ou seja, você protegendo o sistema de saúde de modo que 75% das pessoas permaneçam, elas se comprometam com o isolamento social, deixando só 25% expostas, certo? Naturalmente você não consegue uma taxa de 100% de isolamento em nenhum lugar do mundo, porque você tem que manter os serviços essenciais, certo? Isso modela bem, né? Esses parâmetros que a gente utilizou, ele modela bem, veja só, usando os dados até 21 de março, a gente conseguia fazer essa curva, onde o azul é a previsão e os pontos em laranja são os dados, certo? Então o modelo tinha uma precisão muito boa naquele momento, certo? Só para finalizar, que eu queria mostrar para vocês qual seria, né, porque a gente só tinha dados, a gente estava em 2 de abril, a gente só tinha mais ou menos 11 pontos, mais ou menos, dados até aqui. Projetando com os dados até de ontem, 11 de abril, a gente tinha esse ponto aqui, ou seja, a curva prevê que em 30 dias a partir do dia 21, ou seja, 21 de março, 21 de abril, a gente vai ter um número de 4 mil mortes no Brasil, ou seja, nas próximas semanas a gente teria esse cenário, e é o que tudo indica, se a gente relaxar as medidas de segurança, vai fazer com que essa curva suba ainda mais rápido, certo? Então a gente mostrou aqui o número de mortos, aqui está errado, eu preciso corrigir aqui, é número de mortos, certo? Porque ele tem uma subnotificação menor, certo? A curva de infectados, ela só vai coincidir a previsão com a teoria se você realmente fizesse um teste em massa a todo momento. Isso é inviável, né? Então, mas o número de mortes ele é menos subnotificado, então a gente preferiu usar o número de mortes, eu preferi mostrar para você o cenário atual, tá certo? Então, é isso. A mensagem é bem clara, a gente precisa intensificar, a gente precisa chegar em torno dos 75% de isolamento para proteger o nosso sistema de saúde, certo? Porque, por exemplo, essa tabela mostra o número de mortes estimados em cada um dos cenários. Então a gente precisa intensificar para que a gente tenha um número menor de mortes e a gente tenha uma proteção ao sistema de saúde,
O trabalho está em inglês, porque a gente acredita que esse modelo ele é customizável para outros países, outras regiões, e eu queria explicar melhor em português. É isso.